Tânia Pires, professora, funcionária pública aposentada, atualmente empresária, formada em serviço social da Universidade Municipal de Taubaté, em São Paulo, pedagogia, Universidade Federal de Rondônia, uma mulher com comprometimento com o povo de Rondônia, honesta, competente e comprometida no que faz. Tem uma vasta experiência no Estado, pois já atuou como secretária e atuando aí sempre nos trabalhos sociais no Estado de Rondônia. É a nossa entrevistada das eleições da campanha eleitoral 2022 aqui na Rema TV. Tânia Pires, seja bem-vinda ao programa Rota Notícias, boa tarde. Eu agradeço realmente esse convite, Rando, e a oportunidade de poder estar falando para as pessoas o porquê aceitei esse desafio, o que eu penso, as minhas propostas, a minha história no Estado. Então, eu só tenho a agradecer dessa oportunidade. E na abertura aqui dessa entrevista, nesse bate-papo com Tânia Pires, ela é minha conterrânea, é da Pérola do Mamoré. E eu quero aqui mandar o meu abraço a todos da Pérola do Mamoré, a cidade que me viu nascer, a cidade que me viu crescer, que estão neste momento acompanhando o Rota Notícias através das redes sociais e a nível de Brasil e mundo pelos milagres da internet. Falo conterrânea porque o pai de Tânia Pires trabalhou na época da estrada de ferro Madeira Mamoré na locomotiva da Maria Fumaça, onde o término desse trajeto de Porto Velho era Guajará-Mirim. E a Tânia, por muitas vezes, Tânia Pires teve várias pernoites na Pérola do Mamoré. Tânia, você nasceu em Guajará-Mirim, em Porto Velho, a sua família. Me conta um pouco da sua história. Olha, eu nasci em Porto Velho. Eu nasci em Porto Velho. Meu pai, se estivesse vivo hoje, estaria com 102 anos. 102. Acredito que ele foi a segunda, a terceira geração. E ele era condutor do trem. Ele iniciou como chefe de bagagem. A gente saía de Porto Velho, dormia em Abunã e no outro dia a gente chegava em Guajará-Mirim. E nós ficávamos hospedados na estação, a parte de cima da estação. Certo. Então, essa vivência da estrada de ferro Madeira Mamoré, minha mãe também era funcionária pública na época, Porto Velho se resumia num espaço bem pequeno, e essa foi a minha vivência, foi toda a minha história, iniciou e começou em cima da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, dos trabalhos dos meus pais no governo e na Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Eu fico muito orgulhosa disso, inclusive. E hoje a senhora está atuando no ramo de empresária, mas a senhora também tem sua formação, funcionária pública, também formada em pedagogia. Com certeza. Eu sinto muito orgulho. Eu iniciei a minha vida pública muito cedo, aos 16 anos. Fui professora rural, trabalhei como professora, bibliotecária, fui supervisora. Mas o que eu sinto muito orgulho é que eu consegui contribuir no governo de Jorge Teixeira para a transformação do território em Estado. Então, eu estudei com bolsa de estudo do Estado, fui para São Paulo, estudei e retornei. E nesse retorno, continuei os meus trabalhos, fui ser assessora do Dr. Jacó Atala, do professor Álvaro Lustosa, e aí fizemos um grande trabalho coordenando a área rural do Estado, Rando. Foi um trabalho muito grande, que a gente levava tudo que era de material, tudo que era merenda escolar, nós levávamos para as escolas, que era a única presença do governo na área rural. Porque os colonos chegavam com cacau na costa, entrava na mata, iam fazendo aquelas picadas e construíam a escola. Então, a gente ia, fazia todo esse trabalho na área rural, treinando o professor, levando material. Então, todo esse trabalho, junto com o professor Álvaro Lustosa e o governador Jorge Teixeira, foi a grande alavanca em termos de área rural para a transformação também do território Estado. Eu estava observando aqui, professora Tânia, aqui uma das suas bandeiras, caso seja eleita como deputada federal, com as propostas da redução da pobreza e das pessoas que vivem em vulnerabilidade social. A senhora já desenvolve um trabalho ao longo desses anos nessa área social? Com certeza. Eu tive a alegria de participar na implantação da Lei Orgânica da Assistência Social, com a criação dos conselhos, do fundo, da secretaria que chamava CETRAPES, do plano e a política de assistência social.
feito esse trabalho que hoje, inclusive, telespectador, você que é beneficiário do BPC, eu sinto muito orgulho, porque eu participei diretamente para que você pudesse e tem até hoje esse benefício. Depois, eu recebi o convite do governador Ivo Cassol, há cerca de uns 13 anos, para que eu também aceitasse um outro desafio. Eu já estava aposentada, já estava na minha vida privada, colaborando com meu marido, com meus filhos na nossa empresa, quando então eu recebi o convite do governador Cassol, que era para mim exatamente fazer um outro grande desafio. Eu teria que estar implantando a lei orgânica da assistência social, que já tinha sido implantada, a sua implementação, que era o SUS, implantar o Sistema Único da Assistência Social, que todo mundo conhece, que são os CRAs e os CREAs. Que maravilha, isso é muito importante para que os nossos telespectadores possam estar observando e analisando cada proposta de cada candidato e o que o candidato tem para oferecer, qual o legado do candidato, qual o perfil do seu candidato. E a Rema TV com Rota Notícias tem esse comprometimento, esse compromisso de trazer aqui através de convite entrevistados para levar informações para que você possa exercer a sua cidadania no próximo dia 2 de outubro. E a entrevistada é a professora candidata a deputada federal, Tânia Pires. Falou sobre o lado social. A gente observa também que, professora candidata, a gente observa que o deputado federal, ele que está na Câmara Federal, são 8 deputados que representam o estado de Rondônia. No total são 514, salvo engano, 513, 514 deputados federais a nível de país, que estão lá na Câmara Federal em Brasília. E a gente observa que são poucos que investem em instituições não governamentais com a destinação de emendas. Esse é um dos fatores de prioridade de suas emendas parlamentares destinadas caso seja eleita? Com certeza, com certeza. Eu gostaria de deixar bem claro que a primeira coisa que nós temos e propomos a fazer é que as políticas públicas realmente cheguem a quem dela precisa. E não tem nenhuma coisa mais rápida do que a entidade não governamental. O Estado, ele é burocrático, ele é muito burocrático. E as entidades não governamentais estão muito próximas da comunidade. Sim. Então, elas precisam de quê? Elas estão somando com o governo, elas são parceiras, elas precisam de recurso. Elas precisam de assessoria técnica para que aquele recurso não venha inviabilizar outros recursos que ela possa vir a receber. Então, eu acredito e defendo, e na minha vida, nesses mais de 45 anos de serviço público, eu sempre defendi a descentralização, eu sempre defendi de que as coisas acontecem no município, eu sempre defendi a rede de apoio, a rede social, aonde estão as entidades. Então, elas precisam não só do recurso, mas elas precisam também da assistência técnica. E aí o que acontece? As coisas fluem, entendeu? As coisas fluem com maior rapidez. Então, é o que eu digo sempre, o que eu posso estar acompanhando, propondo projetos a nível federal e a nível de Estado, no sentido de que o recurso que vem do governo federal, ele possa ser aplicado no Estado, o Estado ou diretamente ao município ou diretamente às entidades. Então, a entidade está na ponta. Ela realmente precisa de recursos para executar e colaborar com o Estado nas propostas de redução à pobreza, de melhoria de qualidade de vida da população. Porque assim, ô Silva, o que acontece? Se você fala em pobre, ele é, sim, a evidência na época política. Todos os candidatos falam em reduzir pobreza. Muitos nem conhecem a periferia do Estado, a periferia do município. E depois que passa, o que é interessante, eu digo agora como profissional da área social, como assistente social, como educadora, é que depois que passa a política, as pessoas não lembram dos pobres. E isso não é uma coisa boa. É necessário de que os projetos realmente alcancem a comunidade, quem precisa. E que você não só propõe em Brasília. Não uma base de troca, como a gente observa em épocas de campanha eleitorais, a nível de país, que há um toma lá da cá. E isso tem que ser quebrado, isso tem que ser mudado.
É as ações sociais que têm que prevalecer, né, com a iniciativa de emendas destinadas através de um mandato de um deputado federal, uma deputada federal para as instituições não governamentais, mas que tem aí os órgãos competentes municipais e a nível de governo para poder, através de projeto, a destinação dessa emenda para a construção de... Para a fiscalização e para a descentralização, que isso faz com que a gente observe que muitas pessoas hoje estão na ponta da corda, passando necessidades e que, na verdade, são esquecidas pelo poder público. E isso é uma das suas prioridades, sua bandeira. Sim, isso é bandeira mesmo, porque, na realidade, eu, como profissional, como assistente social, conheço como ninguém. E tem mais, é o Estado inteiro. Esse problema, Silvia, não é só em Porto Velho, ele é do Estado inteiro. O deputado federal atua no Estado. Então, eu sempre volto a dizer, é necessário que você, além de propor a sua emenda, seus projetos a nível federal, além de colaborar com o governo federal naquelas propostas realmente que venham reduzir pobreza, não só, Silvia, com programas de transferência de renda. Eu não estou aqui dizendo que eu sou contra a Bolsa Família, que eu sou contra o auxílio emergencial, muito pelo contrário. Porque a política pública de assistente social... É o dinheiro do povo voltado para o povo. Exatamente. A política pública de assistente social, ela é para quem dela precisar. Sim. Logo, se você não tem alimentação, logo, se você não tem moradia, o poder público, é dever do poder público lhe dar essas condições mínimas de sobrevivência. Que, na verdade, existe já no papel. Exatamente. Agora, se você for analisar, o discurso é: vamos transferir renda para dar dignidade à população. Veja bem, a experiência que eu tenho de campo, a comunidade, uma família, o que ela quer? Ela quer ir no mercado, comprar a sua comida e levar para sua casa. Então, o que ela precisa? Ela precisa de emprego. Ela precisa de que os filhos, os adolescentes, possam ter programas de qualificação, que o Estado... O governo federal possa oferecer em parcerias com os órgãos, possa oferecer condições de trabalho, mercado. A qualificação. Entendeu? A qualificação, gerando incentivo às empresas, às empresas privadas, para que você possa estar gerando emprego. A minha família, meu marido, meus filhos, nós trabalhamos na cadeia da construção civil. Acredite que é onde se gera mais emprego. Mais emprego. E a maior dificuldade, Silvia, é a qualificação. As pessoas precisam estar constantemente qualificadas. Tanto que eu fui a primeira mulher a ocupar uma diretoria no Sindicato da Construção Civil, já aposentada. E qual era o meu trabalho? O meu trabalho era parceria com o Senai, com o SESI, no sentido de levar qualificação aos empregados, no sentido de levar atividades para os empregados e, ao mesmo tempo, criar no empregado o espírito de cidadania, como também ele pode colaborar na sua comunidade. Ou seja, através de palestras, cursos profissionalizantes, né, no Sim, momento ali com a empresa. Isso é muito importante, que a gente observa hoje que tem várias empresas que estão pagando cursos profissionalizantes a palestrantes que vêm de fora para poder prestar esse curso profissional aqui na cidade de Porto Velho, onde o governo, através de destinação de emendas, bem mencionado por Vossa Senhoria, pudesse estar investindo na qualificação, né, dos jovens que estão aí em busca do primeiro emprego, mas infelizmente a qualificação, o curso profissionalizante fica difícil. Porque isso é mesmo. Se você... Eu como assistente social, né, eu estou sempre na base, eu estou sempre nas comunidades, e se você perguntar a uma mãe, a uma família, o que ela quer de imediato para seu filho, ela diz assim: uma escola técnica, ou uma escola que qualifique o meu filho, que ele tenha uma vaga na hora que ele necessita, para que ele possa, ele mesmo comprar o tênis que ele precisa, para que ele possa realmente ter a sua vida social sem estar dependendo de droga, sem estar dependendo de outras relações que o levem a uma vulnerabilidade. Então, se você analisar as políticas públicas, e que eu defendo que a nível federal eu possa estar atuante, muito atuante, combativa até, porque eu sou uma pessoa combativa, eu sou desse jeito, eu sou combativa em projetos que de fato sejam para reduzir pobreza. De fato,
não só no discurso. Segundo, que a gente possa ter um acompanhamento, uma fiscalização, para ter a certeza que aquele recurso chegue à ponta, chegue a quem precisa. Isso é fundamental. E essa parceria com as entidades, com o Estado, municípios e com as entidades não governamentais. Como eu digo, eu sou a defensora dessa integração. E segundo, também é necessário que com emendas também a gente possa aparelhar os órgãos públicos para que dê condições mais humanas às mulheres, aos deficientes, aos idosos. Então, para isso, o Estado precisa estar aparelhando a sua estrutura governamental, o município também, para que possa prestar essa assistência a quem dela precisa. E, ao mesmo tempo, o número para a urna, para estas eleições 2022, qual que é o partido a senhora está afiliada? O meu partido é o Partido Progressista. Progressista, é o PP, PP 11, né? 1177. Eu preciso de você. 1177 é o número da Meu número para deputada federal é 1177. Eu digo a você, eu tenho a oferecer uma longa experiência. Eu conheço o meu estado como a palma da minha mão, como assistente social, como educadora e como empresária. Então, eu peço o seu voto, que você realmente me ajude nessa grande empreitada, que você passe para mim todos aqueles seus desejos, todos aqueles seus sonhos, aquilo que você tem na minha pessoa, uma pessoa extremamente comprometida, que ama o estado onde ela nasceu. Então, acredite, eu vou fazer o melhor possível. Eu não sou profissional de carreira. Eu não vim de vereador, eu não vim de deputado estadual. Eu aceitei esse convite do partido, feito na pessoa do governador, ex-governador Ivo Sol, e me lançou um desafio. Eu não sou mulher de deixar os desafios pelo meio do caminho. Então, eu aceitei esse desafio porque acredito que eu posso, de fato, fazer isso que eu falei. Fazer o que eu falei, Silvia. Entendeu? Propor, fiscalizar, estar junto, porque eu conheço. Essa é a minha diferença, talvez, de alguns políticos. Eu conheço a realidade social do meu estado. Tudo aquilo que você sente, sem moradia, sem alimentação, tudo isso nós sabemos. Nós sabemos e também temos o caminho, pelo menos o comprometimento e a vontade de perseguir isso, para que nós, as pessoas, tenham realmente a sua dignidade. E, Silva, acredite, ela só vem do trabalho. Não existe nenhuma outra ferramenta que te dê a dignidade, a não ser as condições de trabalho. Porque todo mundo trabalha nas causas. Verdade. Todo mundo trabalha nas causas. A violência contra a mulher. Será que alguém já se preocupa com todas as questões da aplicação da Lei Maria da Penha? Corretíssimo, eu sou grande defensora. Inclusive que se aparelhe os órgãos e se humanize para que a mulher, após atacada, sofrida, violentada, ela realmente está muito vulnerável, ela consiga ter coragem de ir num local onde ela saiba que ela vai ser atendida como pessoa, com toda a sua dignidade fragilizada e protegida. Mas eu lanço um grande desafio aos colegas, aos políticos. Vamos conversar sobre as causas. O que faz um homem agredir a mãe dos seus filhos? Eu acho que isso, Silvia, é para se refletir. E muito. Isso é para se refletir. Quais são essas causas? A destruturação do lar, da família, o alcoolismo, levado por quê? Por pobreza. Um homem que não tem emprego, que vem para sua casa, encontra a sua esposa, os filhos, e não traz o saquinho, feijão, arroz, pelo menos a necessidade mínima. Sabe o que ele faz? Ele vai beber. E a hora que ele vai beber, ele começa a ser um dependente químico. Então, cadê as demais políticas também para tratar esses problemas? É isso. Nós precisamos, em todas as questões onde as pessoas estão em vulnerabilidade, procurar as causas e atacar na causa, porque senão nós vamos ficar eternamente nesse ciclo vicioso. Então, eu me proponho, como candidata a deputada federal, com o seu apoio, com uma vontade enorme de fazer. Eu peço
que você vote em 1177. Me dê essa oportunidade. Candidata Tânia Pires, outro tema que a gente observa e está no cotidiano do dia a dia, e a senhora provavelmente já deve ter passado por essa situação em parar em semáforos aqui na capital, e se deparar com pedintes, pessoas que estão pedindo ali com criança no colo um alimento, pedindo uma moeda, uma esmola. E todos os dias a gente observa isso. Muitas pessoas se sentem até meio constrangidas e outras já chateadas porque falam, já te dei ontem, hoje você está aqui novamente pedindo. Muitas pessoas têm um coração solidário, o povo brasileiro, o povo rondoniense. Mas está na hora do poder público atuar também nessa situação, né? Ver o que pode ser feito relacionadamente a essas pessoas que se encontram em condições de ruas e pedintes nos semáforos aqui da cidade de Porto Velho. Como que você vê essa situação e o que fazer para reverter essa situação caso seja eleita? Olha, de imediato, e agora eu falo como profissional, como assistente social, que atuei inclusive como secretária estadual de assistência social, de imediato você tem que criar casa de acolhimento. Porque você não pode deixar uma criança dormindo num papelão no meio da rua. Você não pode deixar um pai e uma mãe. Então, o que você tem que fazer? De imediato, você tem que criar uma casa de acolhimento. Recolher essas pessoas e conhecer a realidade de cada uma delas e fazer os encaminhamentos. Porque se alguém está na rua pedindo, é porque ele não tem trabalho. Porque se ele tivesse um trabalho, ele não estaria na rua pedindo. Agora a gente observa também, professor, que tem alguns oportunistas. Eu já observei que tem ali as pessoas de órgãos não governamentais, né, que estão ali dando total apoio, vamos sair dessa vida, a gente tem centro de recuperação, centro de reabilitação, e as pessoas não querem. A gente observa que outras, pode até e tem em Porto Velho, eu acho, através do município, do governo, casa de apoio, mas a gente observa que são poucas pessoas que querem estar naquela casa de apoio. E estão novamente ali nas ruas como pedintes. Isso é uma coisa que precisa ser debatido, precisa ser discutido, audiências públicas, quem fiscaliza, porque a gente observa que tem crianças em vulnerabilidade todos os dias ali, pegando sol, chuva. Contrário ao ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Inclusive, eu sempre digo que Eu quero até dizer aqui, nada contra os conselheiros tutelares, sabe? Porque daqui a pouco os conselheiros vêm, a gente quer falar aí também, o direito de resposta, porque a gente também fiscaliza, sabemos qual é o direito de cada um, o dever, estamos falando sobre essa situação, o que pode ser feito relacionadamente a essas pessoas que se encontram nos semáforos pedintes aqui na cidade de Porto Velho. Olha, você falou do Conselho Tutelar, eu estou afastada há algum tempo da área, mas eu gostaria de defender todos os conselheiros. Certo. Por quê? É necessário, antes de qualquer coisa, que os conselhos sejam aparelhados. Eu sempre lutei, inclusive, foi na minha administração como secretária, que nós criamos a Casa dos Conselhos Estadual. Inclusive, quando a gente teve aquele grande incêndio, que eu era secretária, nós mudamos para a Casa dos Conselhos. Então, o que acontece? O conselho, para ser eficiente, para ser eficaz, ele precisa estar aparelhado, com carro, com condições, com pessoal. Então, eu não posso falar porque não tenho esse conhecimento hoje como eles estão. Mas o que eu gostaria de deixar claro é que é preciso, e eu vou brigar por isso, os conselhos precisam estar prontos, aparelhados, para realmente responder de imediato uma situação dessa, como você colocou. Tem a logística. Agora, mesmo se nós tivéssemos toda essa estrutura funcionando 100%, há aquele problema de que a pessoa já passou a ser um dependente. A pessoa já passou a ser um dependente. Então, ele já precisa da saúde. Ele já precisa de uma outra política. Porque a assistência social, eu gostaria de deixar bem claro, ela é uma política pública, mas ela tem um corte, Silvio, horizontal. Ela é diferente da educação, da saúde, são políticas verticais. A assistência social, ela chega alguém, está sem escola, criança que você falou que estava pedindo. O que a assistência social vai fazer? Vai encaminhar para um conselho tutelar? O conselho tutelar vai exigir que a educação coloque a criança na escola. Então, esse papel do assistente social, da política pública de assistente social, ela é uma política horizontal, porque ela articula e ela trabalha todas as demais políticas vertical para que o benefício chegue à criança, chegue ao idoso, chegue àquela pessoa que está realmente em vulnerabilidade, precisando daquele atendimento.
São 13 horas e 40 minutos. Candidata a deputada federal, professora e empresária Tânia Pires. Eu quero agradecer a sua participação aqui no programa Rota Notícias e que desejamos sucesso para a Vossa Senhoria, que você possa almejar os seus sonhos, os seus projetos, as suas metas nesta eleição de 2022 e que possa ser uma das representantes para lutar pelo povo rondoniense. Suas considerações. Primeiro, eu gostaria de agradecer e, mais uma vez, pedir o seu voto, a sua confiança no número 1177, deputada federal. Eu sou Tânia Pires, natural de Porto Velho, mas conheço o meu estado com uma palma da minha mão. E quero dizer a você que você tem o meu comprometimento, a minha experiência para lutar e batalhar e trabalhar por você, para de fato dar a você a dignidade, para de fato dar condições de você sair de casa, ir ao seu emprego e na volta passar na mercearia e comprar comida para seus filhos. E com isso nós vamos reduzir violência contra a mulher, crianças na rua, alcoolismo, nós vamos reduzir todas as variantes situacionais lá na causa do problema. Então, eu quero pedir a você, que você confirme, que você acredite que nessa pessoa, que talvez não tenha um palavreado tão bonito, profissional, em termos de política, mas tenha em termos de conhecimento e de trabalho. Então, acredite, me dê o seu voto de confiança, porque nós, eu sempre digo, que nascemos de família pobre. Eu nasci ali na Baixa da União. Eu sempre tive sede de justiça, porque quem conhece Rondônia, conhece a história de como aconteceu quando o Quinto Beck chegou aqui. Então, logo você via aquela necessidade de justiça. Eu era uma garota, Silvia, 16 anos, e já tinha esse desejo. Eu fui ser assistente social, fui ser pedagoga, porque eu sei que só a educação transforma. Certo. E só alguém com sensibilidade para a área social de verdade, com propósito e conhecimento como eu tenho, eu posso falar. E desafio alguém que tenha mais conhecimento na área social do meu estado do que eu. Então, por favor, creia, o meu compromisso com você é verdadeiro, é de sangue, é de verdade. Muito obrigado e eu espero, assim, poder contar com você. 1177, deputada federal Tânia Pires. Faça contato conosco pelas redes sociais e nós vamos estar discutindo com mais detalhamento nossas propostas, ouvindo você e atendendo os seus anseios. Conte comigo e eu estou com você. Tânia Pires, 1177.